Hoje eu quero falar com vocês uma coisa que Deus tem ministrado no meu coração, muito grande, sobre a noiva. Diga para a pessoa que está do seu lado: a noiva. Quem gosta de noiva? Quem que vai ser noiva? Tem gente que já começou a subir na cadeira. Eu! Irmãos, se tem uma coisa que quer deixar uma mulher alvoroçada, né? É falar de casamento. Vamos casar, ela já fica sonhando com a roupa branca, qual tipo de cabelo vai usar. É ou não é? A festa, como vai ser feito. A noiva, ela tem um encontro. O dia do casamento é o dia da noiva. Eu falo para os noivos, eu falo assim: você é um coadjuvante. E as pessoas ficam: estou nervoso. Você está nervoso por quê? Você é só um coadjuvante, filho. O principal está entrando daqui a pouco. E a Bíblia diz uma coisa para a gente muito séria. A Bíblia diz que faz uma comparação. A igreja, que somos nós, com a noiva de Cristo. A noiva que vai se encontrar com Ele. Eu quero que você abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 16, do verso 8 ao verso 14. Já é uma alegoria, já é uma ilustração, falando exatamente do Ezequiel, capítulo 16, do verso 8 ao verso 14, que explica para a gente um pouquinho, uma breve ilustração do que tudo aquilo que nós vamos falar hoje. A Bíblia diz assim, lá em Ezequiel capítulo 16, do verso 8 ao verso 14, Deus falando da sua noiva: passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo. Veja bem, veja a noiva que Deus se aliançou. Juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei com o teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti com roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade. E te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim fostes ornada de ouro e prata, e o teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te com flor de farinha, de mel e azeite, eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Veja bem, isso fala de um romance. Quem já passou por um grande romance aqui? Você não passou? Ué, só tem só 3, eu acho. Acho que está faltando uma música de fundo para você se lembrar quanto você amou. Quem já passou por romances aqui? Essa é a história de um romance, de um amor. Essa história, queridos, preste atenção no que eu vou dizer. É a história de alguém apaixonado por outro. Essa história é a história de um Deus apaixonado por uma igreja. Nós muitas vezes não entendemos o amor de Deus pela igreja. Mas a Bíblia diz, em Ezequiel capítulo 23, verso 8, diz assim: ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito, que faz uma alegoria da igreja hoje, a noiva hoje,
como a igreja que se prostituía quando vivia no mundo. O Egito significava o mundo. Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito, quando em sua juventude homens dormiam com ela, pegaram os seus seios, virgens, e a envolviam em suas práticas dissolutas. Ele está dizendo de uma igreja, de uma noiva, de uma mulher na qual Deus se apaixona, uma igreja que Deus se apaixona, que não é uma igreja perfeita. Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim para mim, encontrei uma menina uma vez no shopping, ela disse assim para mim assim: apóstolo, não estou indo mais na igreja, não vou mais na igreja. Eu falei: você não vai por quê? Porque tem muita fofoca. Eu falei assim: então não vai mesmo? Ela falou assim: é? Eu falei: é. Sabe por quê, querida? Porque a igreja de Jesus, Deus nunca disse que ela seria perfeita, mas eu achava que na igreja as coisas seriam diferentes. Vão ser às vezes pior do que em outro lugar do mundo. Porque aonde Deus buscou as pessoas falíveis, Deus buscou as pessoas angustiadas, as pessoas aprisionadas de alma, com cativeiro de espírito, pessoas reclinadas ao pecado, pessoas desleais, pessoas que politicamente são corretas, mas na sua essência e com o trato de Deus elas se revelam. A igreja de Jesus nunca foi uma igreja que a gente olha e diz assim: meu Deus, quão bela você é. Se talvez você tenha alguns padrões para ter escolhido a sua esposa, ela ser bonita, ela ser magra, ela ser alta, ela ser gordinha, ela ter seios grandes ou seios pequenos, ou ter cabelo alisado, ou não sei qual cor de olho que você quer, ou cor de pele. Mas eu quero dizer para você uma coisa, é que se Jesus olhasse para a beleza da noiva, ele não se apaixonaria por ela. Se Jesus olhasse para a integridade moral da noiva, ele não se apaixonaria por ela. Ele não faria isso, porque isso não existe nada que inspire ele. Não existe nada na natureza de Deus que está na vida da igreja, que fizesse com que ele olhasse para a igreja e dissesse assim: meu Deus, estou apaixonado por você. Nada. Não existe nenhuma coisa, nem nada, absolutamente nada, porque o que a Bíblia diz sobre a noiva de Jesus é uma pessoa nua, prostituta, uma mulher na qual é enlaçada em sua prostituição e sua lascívia, uma mulher que vive debaixo de um jugo de pecado no qual aparentemente não queria mudança. Essa é a característica da noiva que Deus se apaixona. Você casaria com uma mulher dessa? Vocês estão em dúvida? A Bíblia diz que Deus chama um profeta chamado Oséias e fala assim: Oséias, eu vou te dar uma missão. Uma missão. Você vai casar com uma prostituta. Prostituta? Você imagina se eu chegasse aqui e dissesse assim: gente, eu quero trazer uma revelação para você que Deus me deu. Deus me deu uma revelação para eu casar com uma prostituta. Vocês iam me dar uma pedrada no meio da testa. Eu não é. Mas Deus chamou Oséias e disse assim para ele assim: Oséias, eu quero que você case com uma prostituta. Um sacerdote com uma prostituta. E a Bíblia diz que Oséias ia para a casa dele, enquanto a esposa saía, ia se prostituir, e depois ele ia atrás dela e tentava buscá-la de volta. E aí as pessoas diziam: o que está acontecendo? E Deus para tudo e usa a boca de Oséias e diz assim: assim é meu relacionamento com vós. Assim é o meu relacionamento com a igreja, com os escolhidos, com a reunião dos santos. Ele diz: essas são características palpáveis daquilo que nós identificamos como igreja. O problema é que a tradição romana fez com que a gente olhasse a igreja como se a igreja fosse sem pecado. Diga para o seu irmão assim: você não tem pecado? Diga para outra pessoa: e você tem pecado? Antes que você me pergunte, eu digo: tenho de monte. A falibilidade do ser humano revela que a igreja perfeita é uma utopia. Está dando para compreender, sim ou não? E faz com que não gere uma expectativa na igreja que ela não pode dar.
Eu vejo algumas pessoas que se casam e elas chegam nos atendimentos de conjugais e elas dizem assim: eu esperava que essa pessoa fizesse isso, mas eu esperava que essa pessoa fizesse isso. E tem hora que eu falo assim: meu filho, você já parou para perceber que as expectativas que você tem são expectativas inatingíveis? Você tem que casar com Deus, porque só Deus pode atingir. Porque todas as expectativas que você lançou, só Deus pode suprir. Não existe nenhum organismo, nenhum ser humano sobre a terra que, se não passar um desodorante, vai ficar fedido, que consiga dar as respostas que você almeja. E aí que nós entendemos o que é a noiva. A noiva, mas você vai dizer assim: meu Deus, a noiva é tão feia assim. Pois é, mas Deus é apaixonado por ela. Mas eu não sou. Quer dizer para você, então tem alguma coisa errada na nossa concepção de igreja. Não, mais sério do que isso, talvez tenha alguma coisa errada no nosso relacionamento com o próprio Espírito de Deus. Pois se o Espírito de Deus nos ungiu, se o Espírito de Deus se fez um com o meu Espírito, e Jesus, ele é desesperado pela igreja, a Bíblia fala que Jesus amou a igreja, e Deus amou a igreja de tal forma que deu seu Filho unigênito, como oferta. Eu não sei se você sabe como é o costume, e o costume judaico para o casamento revela muito sobre nós, sobre a alegoria, né, que a Bíblia sempre nos ensina sobre o noivo, que é Jesus Cristo, se encontrando com a noiva. Uma das coisas que no costume judaico de casamento, ele tem algumas etapas. A primeira etapa é o desposório, que é o momento onde eu chego para uma pessoa que eu quero me casar, e eu vou lá e os pais estão juntos e faz aquela aliança. A partir de agora eu me comprometo em fidelidade com você, e a pessoa diz também: me comprometo em fidelidade com você, aquilo que nós chamamos aqui na igreja de compromisso. Aí, depois de um tempo, tem a parte da oferta. O noivo tem que dar uma oferta por causa da noiva. Você lembra, por exemplo, de Jacó trabalhando para Labão, para poder ter o direito de poder possuir suas filhas? Como ele não tinha dinheiro, ele trabalhou, como chama esse nome que nós damos? O dote, obrigado. E aí o que aconteceu? Labão trabalhou e fez como dote para poder pegar as filhas, né? Na verdade, uma filha só, mas no fim ele foi enganado, pegou as duas. De Labão. Mas isso também se estende a outros personagens da Bíblia, né? E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com uma oferta que foi feita pela noiva. Qual oferta foi feita pela noiva, meus irmãos? Um de cada vez, para não ficar muito confuso. Qual é a grande oferta? Jesus Cristo de Nazaré. O dote tem um preço de sangue. Jesus quer se casar com a igreja. Jesus quer se encontrar com a noiva. A noiva estava diante de um jugo irreversível. Diga comigo: irreversível. Não existia remissão para os seus pecados, e o noivo diz assim: eu amo essa igreja. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz mais para a gente. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, verso 25, diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O noivo disse: eu me entrego pela minha noiva, e a minha oferta sou eu. E essa fase, que é a fase dos presentes e do dote, Jesus cumpriu. A fase do desposório é a fase quando nós dissemos assim: Jesus, eu quero fazer uma aliança contigo, e nós juramos fidelidade um com o outro. Quando nós juramos fidelidade, a oferta vem. A oferta de remissão que nos traz libertação, salvação e cura. E depois nós temos um intervalo. Existe um momento onde nós esperamos a consumação da bodas, que era a tradição judaica, é isso que acontecia. Que era exatamente nesse intervalo que estava Maria e José. Eles já tinham trocado os presentes, já tinham recebido o dote, ele já tinha feito o desposório,
mas eles ainda não tinham concluído o casamento. Vocês lembram disso, sim ou não, na palavra? Sim ou não? Sim. Vocês estão aí. Diga assim, nós estamos aqui. Amém? Mas existe um ápice, um momento ápice na relação, é quando de um casal, e é na tradição judaica, que é o momento das bodas, o momento do casamento, o momento onde acontece a festa do casamento, que a Bíblia diz que Jesus, que é o nosso noivo, viria se encontrar com a noiva. E a Bíblia diz que ele vai vir buscar quem? Somos nós. Nós já temos aliança, nós já temos uma oferta, mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, verso 27, que ele procura uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, porém a santa e sem defeito. Você vai dizer assim, é possível? É possível uma igreja, não a igreja El Shaddai, ou a igreja presbiteriana, ou a igreja batista, ou a igreja comunidade, a igreja de Jesus, é possível que a igreja de Jesus tenha essas características? A Bíblia diz que existe por meio, se você ler a palavra que nós começamos o texto aqui de Ezequiel capítulo 16, a Bíblia diz que ela era formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a fama dela entre as nações por causa da sua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória. Diga comigo, minha glória. Não é sua, é de Jesus. Quando a glória de Jesus entra sobre nós, queridos, quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele começa a mudar a vida da igreja. Ele começa a mudar a nossa essência. Quando eu olho e fiquei ali olhando essas pessoas que chegaram do encontro hoje, felizes, pulando, subindo no púlpito, subindo na caixa, eu falei assim, o que fez? Alguém deu uma bala para eles, aqueles que não sabem, bala é um tipo de uma droga, um LSD, um êxtase para eles, ou alguém fumou um baseado no encontro? Ou na hora de ir embora, nós demos um pouquinho de bebida alcoólica para eles ficarem doidões e vir aqui na frente ficar louco. Vou dizer para vocês, o que fez com que eles viessem aqui é a glória. É a glória de Deus que vem sobre eles, transicionou a mente deles, impactou o coração e avivou o espírito. Quem para eles? Ninguém. Quem para alguém cheio da glória? Ninguém. Porque quando nós somos cheios da glória, nós somos modificados. Nossa essência é alterada. Nosso espírito grita para se encontrar com o Espírito de Deus. A Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 19, verso 7 e verso 9, diz, alegremo-nos, exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Sabe aquilo que nós falamos? Ora, Maranata, vem Senhor Jesus, um dia nós nos encontraremos com Ele. E Ele está dizendo exatamente sobre esse momento. Ele diz, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Ela a si mesmo se preparou, a si mesmo se adornou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, à mesa da festa do casamento do Cordeiro Jesus Cristo com a sua noiva. Ele falou da noiva preparada.
Ele fala de uma noiva que se prepara. Ele fala de uma noiva que se adorna. Preste atenção que ele não está dizendo, na palavra não está dizendo que ele vai adornar. Ele diz: a minha glória fará com que eles eles se adornem, eles se preparem para esse encontro. Eu tenho dito para vocês que existem muitos pregadores e muitas igrejas por aí, que têm ensinado as pessoas a se preocuparem com carro, com casa, com bens materiais, com um monte de coisas, que isso não é ruim, isso é bênção, a prosperidade é de Deus. Porém, a nossa principal função e meta como igreja é levar gente para o céu, não gente para ganhar dinheiro na Forbes. Meu maior anseio é um dia poder me encontrar com o Cordeiro. Amém. Olhar para Ele. E Ele dizer: vem minha igreja. Vocês são a minha igreja. E a Bíblia diz, queridos, em Efésios capítulo 5, verso 27, diz lá: para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós temos mais um monte de passagens bíblicas que falam disso. Se você pegar Cantares e você vê lá, todos aqueles textos representam o dia que o noivo vai se encontrar com a noiva. Sabe, queridos, quando eu vejo uma noiva, às vezes eu chego para as noivas e falo assim: noiva, pelo amor de Deus, se contenha, calma. Elas: não, porque eu acho que, ai meu Deus, meu cabelo, não sei o que lá, nasceu uma espinha. E o noivo, a mesma coisa, menor intensidade, de maneira diferente. Meu Deus, como eu vou pagar as contas? Meu Deus, a minha casa, meu Deus. A apóstola quer comprar tudo, ela quer comprar tudo do bom, do melhor, ela quer comprar, meu Deus, eu não tenho dinheiro para isso, fala com ela, pelo amor de Deus, estou nervoso, preocupado, meu Deus, paga a conta de jeito. Cada um fica ansioso de um jeito, mas na verdade, quando você vê princípio, quando você vê um homem de Deus e uma mulher de Deus, você vê que eles anseiam para se encontrarem. Eu não estou falando só de ato sexual, apesar de ser muito bom, mas deles estarem juntos, da noiva e do noivo poderem se encontrar, de poder acordar no outro dia de manhã e dizer: minha mulher, meu marido. Eu quero dizer para vocês que às vezes nós esquecemos disso, mas o noivo quer se encontrar com a noiva. O noivo, Jesus Cristo de Nazaré, quer se encontrar com você. Você pode se alegrar com isso? Você pode aplaudir Jesus por isso? A Bíblia diz que, Ezequiel capítulo 16, verso 14, que Ele lavou a igreja. Se alguém lava alguém é porque alguém está sujo, não é verdade? Você não tem mania de banho, nem toque de limpeza, você lava alguém porque alguém que te sujou, certo ou não? E a Bíblia diz mais: Ele vestiu com as melhores roupas, colocou enfeites e joias finas, deu os melhores alimentos, e ela se tornou absolutamente linda. Quem acha que a igreja precisa melhorar muito para viver isso daí? Ser essa igreja bonita que ele está falando aqui. Quem acha que a igreja precisa evoluir muito? Não estou falando da El Shaddai, estou falando da igreja de Jesus. Quantos acham que a igreja precisa crescer muito ainda para ser parecida com o projeto de Deus? Eu acho. Agora, a minha pergunta para você são duas, e é a pergunta do Espírito. Primeira pergunta: se nós somos a igreja, você é uma igrejinha. Se Deus detalhasse, porque é muito fácil nós julgarmos o todo sem nos ausentando da responsabilidade de nos olharmos.
Se a igreja é um todo, você pode dizer, ela pode não estar tão bem, mas a minha pergunta não é a minha pergunta, é a pergunta do Espírito, é a pergunta do próprio Cristo querendo se encontrar contigo, é assim, como você é, noiva? Na sua individualidade. Você está preparada para se encontrar com o Cordeiro? Pois a Bíblia diz que as virgens quiseram voltar. Espera só um minutinho, noivo, porque eu estou pegando a unção lá, eu estou sem óleo. E a Bíblia diz que elas foram buscar o óleo, elas estavam de branco. Mas quando elas voltaram, a porta estava fechada. E a segunda pergunta que Deus faz para mim e para você, que Jesus, o noivo, nos faz, é a seguinte: se a igreja não é o que deveria ser, o que você tem feito para que ela seja o que deve ser? Eu percebi, queridos, na vida cristã, que existem vários tipos de pessoas. Existem as pessoas que apontam o dedo e dizem, está tudo errado, mas não tiram o bumbum da cadeira para mudar nada. Existem as pessoas que fazem e que mesmo assim murmuram. Existem as pessoas que fazem com alegria. Se você cair e você se desviar do Evangelho, eu não sei se isso é uma boa ou uma triste notícia para você, mas eu não vou me desviar dele. Se as pessoas entrarem na apostasia, ou se eu ver um líder, ou até mesmo meu líder, que eu acho um homem extraordinário, um dia viver uma vida doida, distante de Deus, e viver nos seus pecados, eu quero viver isso, ponto final. Eu quero dizer para vocês, queridos, que ele vai escolher a vida dele, mas isso não vai fazer com que a minha fé seja abalada, porque a minha fé não é pautada em nenhum homem. A minha fé é pautada no meu relacionamento com o próprio Cristo. Ele é inabalável. E eu sei que quanto mais incorruptível for meu coração, mais espaço Deus dará para que eu conquiste. Quando nós olhamos uma coisa, eu não sei qual é a sua padrão. Eu fui numa igreja quando o Ep estava ministrando, aqueles que estiveram aqui, foi extraordinário essa semana. Eu fui numa igreja vê-lo pregar sábado passado, e chegou lá e teve o apelo, as pessoas entregaram a vida para Jesus, e depois foram fazer consolidação, e eu acho que eles ainda não estavam muito acostumados com isso de consolidação, nem sabiam fazer muito bem, e eles começaram ai meu Deus, e agora, como é que nós vamos fazer aqui? E pegaram o papelzinho, e o outro ficava assim, escrevendo, preenchendo assim, e eu falei, eu vi que tinha gente tumultuada, graças a Deus, um homem ungido sempre traz salvação para qualquer lugar que ele vá. Chegou naquele lugar, eu falei assim, tem gente esperando, e gente começou a fazer cara feia, porque queria voltar para o culto, e as pessoas estavam querendo anotar o nome, enfim, entenderam, né? Eu falei, levantei no meu lugar, falei assim, senhor, será que você poderia me dar uma caneta? Um papelzinho desse daí para mim, que eu vou ajudar a fazer esse negócio da consolidação aqui com eles. Eu aprendi que existem pessoas que amam tanto a sua própria vida que não conseguem amar a igreja. Que eles amam tanto os seus próprios sonhos que não conseguem amar a igreja. E conheço pessoas que dão a vida por ela. Semana passada, eu ministrei aqui sobre os grandes avivalistas, eu até nem esqueci qual era ele agora. Próximo culto eu lembro. Eu acho que é John Edward. E ele vai lá e a história dele diz, que ele pega e ele fica 8 anos pregando o evangelho que nem um louco. Ao ponto, queridos, dele chegar, ele adoecer. E perguntaram para ele, por que aconteceu isso? Porque o zelo pela tua casa me consome, Senhor. Ao ponto dele chegar e ele ministrar um culto. E as pessoas ficarem 3 dias no culto chorando, jejuando, se arrependendo. Porque quando eu digo que sou a igreja, eu tenho que ser um batalhador por ela. Eu tenho que ser um guerreiro. E eu não estou falando de El Shaddai. Eu estou falando da igreja de Jesus.
Sabe qual que é um dos grandes problemas da gente, queridos, como cristãos? É que nós nos esquecemos qual foi o dote que Deus nos deu. Às vezes é muito bom nós revermos a paixão de Cristo, para que nós possamos novamente renovar nossa mente e entender como Deus amou a igreja. Nós lemos o texto de Efésios, a Bíblia diz o que aqui? Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Sabe, queridos, o diabo ele quer que a gente fique tão focado nos nossos próprios conceitos, nossos próprios problemas, tão focado com os nossos olhos olhando para o nosso umbigo, tão focado nas debilidades, nas dificuldades, nas coisas ruins da igreja, que a gente fica estático, e eu vejo um monte de gente estática. Mas todas as pessoas, grandes homens e mulheres de Deus que eu conheci, são homens de ação. Diga comigo, ação. Atitude, diga comigo, atitude. Queridos, quando eu me converti, eu coleciono decepções de A a Z com a igreja. Quando eu me converti, meu pastor, o primeiro pastor que eu tive, um pastorzinho, comecei a conhecer ele, viveu uma vida totalmente dissoluta. O meu líder me levava para a igreja, depois me levava para dar uns rolezinhos nas boates. E depois que ele começou a se apertar, mais e mais com Deus, ele começou a cheirar cocaína. Meu consolidador. Eu vi meninas trombando com meninas na igreja, porque a menina bonita chegou na igreja e elas estavam ameaçando o reinado da igreja, da menina que... Então as meninas da igreja vinham e trombavam de ombro na menina bonita que chegou na igreja, para que ela não se convertesse, porque senão seria uma ameaça aos homens da igreja que elas tanto queriam. Eu tive amigos que a sua mãe era tesoureira da igreja, e ele pegava o dinheiro que ele saía no final de semana, era o dinheiro que ele roubava da igreja. Nós temos N tipos de decepções, mas sabe o que eu sou? Em nome de Jesus, peço que Deus me conserve assim. Eu sou um guerreiro em prol da igreja. Porque Jesus viu tudo isso, queridos, mas Ele não disse assim, por causa do dia, por esses que eu vou morrer na cruz. Não, Ele disse assim, eu morro na cruz. Se o meu mestre, que é o mestre dos mestres, dos Cristo de Nazaré, não me deu esforços para poder sanar essa igreja, eu quero dizer para você que eu também não vou fazer isso. Eu vou ser um guerreiro convicto, um lutador para fazer dessa igreja de Jesus uma igreja linda, uma igreja na qual Jesus diz, olha para a igreja e diz assim, uau, como você está gata, meu Deus, esse cabelo ficou, que brinco e joias mais lindas. Vem aqui um pouquinho, igreja. Vocês estão usando o meu perfume, o bom perfume de Cristo, né, igreja? Porque enquanto tiver força aqui e aqui, vai ter um homem guerreando em prol da igreja. Mas a igreja está cheia de defeitos. Puxa vida, se eu começar a contar... Mas e se você começar a contar os seus defeitos? Se Jesus, antes de dizer como está a igreja, dissesse como está a sua vida no telão. As coisas que você faz e ninguém vê. Você tem coisa assim envergonhada? Também tenho. Eu quero dizer para vocês, queridos, que e hoje é a palavra de Deus para o nosso coração, que nós nos matriculemos nesse exército de homens e mulheres que dizem, eu amo a igreja,
Mas talvez você entrou aqui hoje e você tenha perdido a noção do dote que Deus tenha feito por você. Eu quero relembrar você com um vídeo que eu vou colocar agora. Eu queria que agora nós pudéssemos apagar as luzes, por favor. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você, eu e
desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você
E nós queremos, em nome de Jesus, clamar, Senhor, clamar nesse momento, Pai, que nós possamos receber, Senhor, essa unção, receber do Teu coração, em nome de Jesus, receber, Senhor, dessa unção em nossas vidas, para que possamos amar a igreja, Pai, para que possamos ser pessoas que adornarão a igreja, que protegerão a igreja, que serão promotores da Tua santa noiva. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos nos avaliar com o Teu Espírito, e pedimos, Senhor, o discernimento para saber se nós somos essa noiva. E se nós, Senhor, somos essa noiva, se nós temos lutado para que essa noiva geral, a igreja em si, seja, Senhor, a resposta do Teu anseio. Se nós realmente nos importamos, Senhor, com o Seu desejo, com a Sua vontade, com o Seu prazer de encontrar com uma noiva, Senhor, linda, imaculada, Senhor, e preparada para esse grande dia. Nós saímos do evangelho do egoísmo e entramos, Senhor, nessa noite, no evangelho em prol da Sua igreja. Tua palavra diz que nós devemos ser amorosos e ser generosos com as pessoas, mas principalmente com as famílias da fé. Que nós devemos lutar e guerrear a causa da Tua santa igreja. E hoje nós queremos declarar, em nome de Jesus, que a Tua presença, Senhor, encherá essa igreja, colocará em cada coração aqui presente, Senhor, a Tua unção de tal forma, que em nome de Jesus, nós seremos homens e mulheres que proclamarão a beleza da santidade dessa noiva. Nós guerrearemos, Pai, para tirar todo o lixo, toda a podridão, Senhor, tudo aquilo que macula, Senhor, a Tua santidade nela, para que nós possamos nos apresentar no dia glorioso do Senhor, como a grande noiva, limpa, cheirosa, adornada e maquiada, para esse lindo e poderoso encontro. Todos aqueles que creem, aplaudam o Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, queridos, obrigado, linda noiva.